Voltamos aqui novamente, o link caiu. Nós estávamos explicando a questão do lançamento da máquina. Vamos voltar aqui. Atenção, vamos lá. Repassando de novo o slide. Só um minuto. Isso, beleza. Vamos lá. Então, no sistema orçamentário, a gente vai ver aqui o seguinte, ó. No razonete da esquerda, o crédito empenhado a liquidar, como é conta de natureza credora, tinha 23 mil e já foi dado baixo 23 mil. O que são esses 23 mil? 20 mil do veículo e 3 mil de máquinas. Observe que no razonete da direita, os 3 mil foi transportado para lá, a crédito, que é o lançamento que a gente fez acima. Por quê? A máquina, ela está em liquidação. Já o veículo, se a gente voltar no lançamento anterior, lá no 9B, nós veremos que o veículo já foi liquidado. Tá? Vamos lá. A apropriação de intangível software, ele foi desenvolvido e instalado em exercício anterior, mas não foi incorporado ao patrimônio. Segundo o MICASP, o reconhecimento desse intangível, ele é feito direto no ajuste do exercício anterior. Ele não é uma VPA. Então, aí nós temos essa diferença, ou seja, eu vou ter um lançamento a débito no meu ativo, reconhecimento do software, e ajuste de exercícios anteriores no valor de 30 mil reais. Tá? Então, esse é um lançamento direto, lembrando que a natureza do PL é credora, ou seja, aumentei o meu PL em 30 mil reais decorrente do reconhecimento desse ativo. Observe que a método das partidas dobradas, quando a gente vai fazendo isso passo a passo, a gente consegue observar que no encerramento, essas contas elas vão ter que bater. Lembrando também que, mais uma vez, sistema orçamentário e sistema de controle, eles são zerados ao final do exercício, tá? São todos eles zerados. E o sistema patrimonial ficam saldos que virarão os saldos iniciais do exercício seguinte. A apropriação de serviços, de despesa com serviços, né, de terceiros, obviamente, no exercício atual, sem que tenha sido empenhado. Aqui nós temos uma questão interessante, né? Vamos voltar aqui no lançamento 25, eu esqueci de explicar uma coisa. Sempre lembrando da natureza da informação patrimonial, orçamentária e de controle, nós temos o seguinte: afetou o patrimônio, o reconhecimento desse software, desse ativo? Sim, então tivemos o lançamento no patrimônio. Afetou controle? Teve controle de disponibilidade de recurso, algum controle de custo aí? Nenhum. Então, não tem sistema de controle. Teve algum ato potencial? Não, tem potencial, já afetou. Então, não tem um sistema de controle. Houve ingresso de receita ou dispêndio de despesas nesse valor? Não. Obviamente, tá? Desenvolvido e instalado no exercício anterior. Então, como ele foi desenvolvido, teve dispêndio de recursos, que entrou como despesa do exercício anterior. Então, essa despesa já foi apropriada lá no exercício anterior, já ocorreu essa despesa orçamentária, tá bom? O caso do lançamento seguinte é uma coisa interessante. Olha, apropriação de despesa com serviços no exercício atual, perdão, sem que tenha sido empenhada. Então, vamos aqui voltar à lei de novo. Olha, apropriação de despesa, tá? No exercício de agora, ou seja, então ela não é de agora, né? Não é de agora, não, foi feita agora, perdão, só que ela não teve empenho. Vamos voltar à nossa lei? Olha o que diz o artigo 60 da Lei 4.320. É vedada a realização da despesa sem prévio empenho. Então, essa é a regra. O que aconteceu ali? Aconteceu uma despesa sem prévio empenho. Tá? Em casos especiais, poderá ser dispensado. O que são esses casos especiais? Por exemplo, quando precisa ser feito o adiantamento para depois ser comprovado. Tá? Então, nesse momento, eu não preciso ter esse prévio empenho. Então, a regra é o prévio empenho. O que aconteceu ali? Tá? Houve a contratação, a execução de um serviço sem o prévio empenho. Tá? Então, nesse momento,
Muitos contadores já se viram o seguinte, olha, quem tem aquele pensamento mais voltado para a natureza orçamentária da informação, ele diz o seguinte, poxa, mas se não ocorreu o empenho, eu não vou registrar na contabilidade. Porque a contabilidade ela funciona pelo regime chamado misto, né? Caixa para receita, competência para despesa ou arrecadação da receita, empenho para despesa. Então, não houve empenho, não tem que se falar em lançamento no sistema orçamentário. Só que desde a mudança ocorrida na década de 2000, em que começou a separar a questão da informação patrimonial, da informação orçamentária, que a gente começou a falar desde o primeiro módulo, das principais diferenças na concepção atual, é que se procurou mostrar o seguinte, olha, tudo bem, não teve empenho, então não vai ter lançamento no orçamento, mas impacta no patrimônio. Tá? Impacta no patrimônio. Então, sim, deve ser feito o lançamento do patrimônio. E é o que está demonstrado aí nesse exemplo. Vamos voltar para o exemplo lá para a gente ver isso daí. Tá? Olha só, apropriação de despesa no valor de 10 mil, sem que tenha sido empenhado. Olha, eu tive uma VPD, eu tenho um decréscimo no meu patrimônio líquido, que teve um fato gerador, e tem um fornecedor a pagar de 10 mil. Criei um passivo, criei uma VPD. Então, não há dúvida quanto a isso. Aí vocês podem perguntar, professor, e como é que vai fazer sem o prévio empenho? Gente, tem que ser feito um procedimento administrativo para se apurar quem deu causa ao não empenho desse valor. Agora, para fins da contabilidade, eu vou ter aqui lançamento no sistema patrimonial, somente no patrimonial. Não vou ter nem sistema orçamentário, nem controle, tá bom? Se tivesse empenhado, teria lançamento no controle também, tá? Agora a gente já parte para os lançamentos finais, para a gente encerrar esse exercício. Eu vou só dar uma passada aqui no caderno para a gente explicar um pouquinho. A gente explicou que na informação de natureza patrimonial, tá? Nós vamos ter as classes 1, ativo, 2, passivo, 3, VPD, 4, VPA. Explicamos também que as classes 1 e 3 têm natureza devedora. E as classes 2 e 4, natureza credora. Ou seja, toda vez que eu aumento a classe 4, 2 e 4, eu faço um lançamento a crédito. Toda vez que eu reduzo a classe 2 e 4, eu faço um lançamento a débito. Toda vez que eu aumento a classe 1 e 3, eu vou fazer um lançamento a débito. Toda vez que eu reduzo a classe 1 e 3, eu vou fazer um lançamento a crédito. É assim que funciona. Então, a gente chegou ao final, após uma série de lançamentos, de variações patrimoniais, sejam elas aumentativas, sejam elas diminutivas, as VPAs e as VPDs, tá? Lembrando que essa daqui é de natureza devedora e essa aqui é de natureza credora. Chegado ao final, nós vamos ter saldo nessas contas que nós vamos precisar de encerrar. E aí, só complementando a informação, falei para vocês que as contas de natureza orçamentária e patrimonial serão encerradas ao final do exercício, ou seja, são encerradas ao
Fim do exercício. Ok? Esqueci de falar, na verdade, eu mencionei no primeiro módulo, só que as contas de natureza patrimonial também, as VPAs e as VPDs também sofrem seus encerramentos. Tá? Então, somente as contas das classes 1 e 2, ou seja, ativo e passivo do balanço patrimonial, elas não vão sofrer o seu encerramento, vão deixar saldos para serem carregados para o exercício seguinte. O que nós vamos fazer agora? Se nós vamos encerrar essas contas, nós vamos jogar essas contas para o PL, para as contas de resultado. Tá? Então, as contas que têm natureza credora, vai ser feito um lançamento a débito e um lançamento a crédito no PL. As contas de natureza devedora, vai ser feito um lançamento a crédito e um lançamento a débito no PL. Se o saldo devedor do PL for menor, o resultado foi negativo. Foi um déficit, né? Se o lançamento credor no PL for maior, aí sim vai ser um resultado positivo. Vamos dar uma observada nisso aqui para ver como é que fica? Vamos voltar ao nosso slide aqui. Vamos lá, vamos pegar a variação patrimonial aumentativa. Então, aqui foi feito, pegou todo o razonete da variação patrimonial aumentativa, que foi IPTU 25 mil, cota parte FPM 30 mil, ganho dos R$600 na alienação, transferência de bem imóvel, ou seja, aquele terreno de 20 mil que chegou, mais a reavaliação desse bem imóvel de 10 mil, ou seja, o total disso daí vai ser 85.600, ok? Então, nós tivemos aqui as variações patrimoniais aumentativas, natureza credora, aqui na coluna da direita, 85.600. Então, para eu transferir esse valor para o resultado, para a apuração do resultado, eu vou fazer um lançamento a débito na variação patrimonial aumentativa e a crédito no resultado do exercício. Então, já tem um crédito positivo lá, decorrente das variações patrimoniais aumentativas. Mesma coisa agora, nós vamos fazer com a variação patrimonial diminutiva. Olha lá. Nós temos aqui, se a variação patrimonial diminutiva tem natureza devedora, nós vamos fazer um lançamento a crédito. Vamos ver o que tem de devedora nela. Depreciação de bens móveis, 6 mil. Variação patrimonial, a remuneração de pessoal paga e serviços pagos de 10 mil, no total de 44 mil reais de natureza devedora, que vai ser feito o lançamento a crédito nela e a débito no resultado patrimonial do exercício de 44 mil. Se já tínhamos antes 85.600 a crédito e 44 mil agora a débito, então o resultado patrimonial do exercício foi superavitário em R$ 41.600. Então, esse é o resultado patrimonial do exercício. Não é o patrimônio líquido todo, tá, gente? Não é o patrimônio líquido todo, como veremos. Só para dar uma recordada, lembra do software que foi reconhecido esse ano, que não vai para a conta de variação patrimonial, ela vai direto para o resultado, vai direto para o patrimônio líquido? Pois é, nós vamos ter conta dela lá também para fazer o batimento, tá? Temos que também fazer, vamos pegar aqui a nossa legislação, vamos lá na Lei 4.320, né? Vamos procurar aqui. Vamos ver esse artigo que eu quero, no artigo lá de cima. Olha aqui, a definição de resto a pagar lá do artigo 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, vamos ver como é que o exercício tratou isso daí. Ó.
Eu vou ter aqui, se não estamos enganados, né, está com a memória boa, eu teria aqui duas memórias, dois fornecedores ficarão em resto a pagar. Os R$ 3.000 das máquinas, que estão em liquidação, se vocês lembrarem bem, fizemos o lançamento agora, é recente, né? E também teremos um resto a pagar processado, tá? Ou seja, liquidado, no valor de 20 mil que foram os veículos. Então, aqui eu tenho o primeiro lançamento de resto a pagar, R$ 3.000, tá? Ou seja, eu estou dando input, lembra? Na horizontal, dentro do orçamento, lançamento 5 e 6, para inscrever resto a pagar. Então, eu inscrevi resto a pagar no exercício em liquidação de 3.000. Lançamento seguinte vai ser restos a pagar processados, inscritos no exercício, R$ 20.000. Então, olha a diferença do lançamento anterior. Aqui nós temos essa a pagar não processados e essa a pagar processados. Então, vamos tentar desenhar isso aqui no caderno para vocês fixarem de vez essa questão de essa a pagar processados e não processados. Vamos primeiro voltar na lei, perdão. Ó, o que diz a lei aqui? Ó? Os empenhos que sovem a conta de crédito de contingência plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como resto a pagar no último ano de vigência do crédito. As despesas de exercício encerrados, para os quais o orçamento consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las. Aqui está falando sobre... Vou ver se eu consigo achar aqui a distinção de processadas e não processadas. Eu não vou, para a gente não perder tempo, vamos voltar aqui para o caderno, que eu explico melhor para vocês. Vamos lá. A Lei 4.320, como a gente viu lá, ela fala sobre empenho, liquidação, pagamento. Isso eu estou falando sobre a ótica da Lei 4.320/64. E ela fala lá também sobre restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Tá? E ela diz que restos a pagar processados são aqueles liquidados. Restos a pagar não processados são aqueles não liquidados. Ok? Essa é a definição da Lei 4.320. Aí veio a Secretaria de Tesouro Nacional e criou a figura do em liquidação. Então, aqui eu tenho muito claro o seguinte, que se a despesa estiver somente empenhada, a despesa é A, ela vai virar restos a pagar não processados. Se a despesa B estiver liquidada, ela vai virar restos a pagar processados. Então, pela Lei 4.320 ficou bem claro. Aí, nesse meio termo aqui, entre o empenho e a liquidação, criou-se essa figura. Entre o empenho e a liquidação, criou a figura do em liquidação. Pois bem, nesse momento, o que eu falo? Em liquidação, no nosso caso ali, são R$ 3.000, que é de máquinas. Eu vou classificar ele como restos a pagar processados ou não processados. Lembrando que já foi entregue a máquina, o bem, e a nota fiscal. Entendeu? Ou seja, já foi entregue o bem e a nota fiscal. Não tem previsão na Lei 4.320. Mas, poxa, eu já dei um passo bom. Tem nota fiscal e tem bem. Então, classificaria esse resto a pagar como?
Entendeu? Processados ou não processados? Como é que ficaria isso daí? Então, como a gente vive na administração pública, que é regido pelo artigo 37 da Constituição Federal, e lá tem, dentre os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, dentre os seus princípios, nós temos aquele que é chamado da legalidade. Em síntese, o que diz o princípio da legalidade? Na administração pública só pode ser feito aquilo que a lei permite, diferente da área privada, ou seja, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Então, com base nisso aí, o que eu vou ter que fazer com esse resto a pagar em liquidação? Não há dúvida. Então, eu vou ter lá, no nosso caso concreto, vamos voltar aqui. Nosso caso concreto, nós vamos ter uma despesa em liquidação, tá? E uma despesa liquidada, ambas não pagas. Mas nós vamos ter também um resto a pagar, um resto a pagar liquidado de 20 mil, que é o veículo, esse foi liquidado, e a máquina de 3 mil, apesar de estar em liquidação, já com nota fiscal e com bem entregue, ela continua como não liquidada, tá? Perdão, como resto a pagar não processado. Essa seria a nossa inscrição. Então, o veículo vai virar resto a pagar processado e as máquinas, a máquina de 3 mil reais vai virar resto a pagar não processado. Vamos voltar ao nosso slide aqui para a gente verificar como é que vai ficar isso aí, tá? Então, nós temos aqui, olha, resto a pagar processados inscritos no exercício. Então, nós estamos falando de resto a pagar processado de 20 mil e aqui restos a pagar não processados em liquidação de 3 mil reais. Então, aqui a gente fez a inscrição do resto a pagar, fizemos o encerramento das variações patrimoniais, do resultado patrimonial, ou seja, as variações patrimoniais ativas e diminutivas, que foram carregadas para o PL. Vamos fazer agora o encerramento do subsistema orçamentário, tá? Nós temos aqui a débito e a crédito, ou seja, todos os lançamentos aqui, nós vamos fazer o encerramento, que vai dar 164.700. Mesma coisa nós vamos fazer no subsistema de controle, 113.600. E aí a gente parte para transportar isso daqui para as razões e os balancetes. Os razões, as razonetes, nós já fomos mostrando para e passo. Agora vamos trazê-los condensados aqui e fazer uma pequena interpretação do que ficou, tá? Vamos lá. Nós temos aqui um caixa. Observe que aqui eu estou falando somente sobre caixa. Ficaram 50.740 débito, que é conta de classe 1. Nós temos um crédito a receber de 7 mil reais. Esse 7 mil reais é crédito de IPTU, né? Nós temos um depósito restituível de 5 mil reais, que é aquela caução do contrato, ou seja, o contrato está em execução ainda. Então, esse valor vai ficar depositado ali como caução, a gente é responsável pela guarda desse valor. Contrato cumprido, devolve 5 mil reais. Nós ficamos com máquinas e utensílios somente com saldo de 3 mil, que foi a última máquina que entrou agora no final, tá? Aquela máquina que está em liquidação. Nós temos veículos de 20 mil, que são os 20 mil reais daquele veículo que está liquidado, mas não pago. Nós temos o terreno de 30 mil, que são 20 mil reais de valor do terreno, tá lá no... Se vocês olharem aí no slide de vocês, nas laterais tem a que lançamento se refere. No caso, os 20 mil é o 17A. Tá? Então, temos 20 mil de doação do terreno recebido e tivemos também 10 mil reais da reavaliação desse terreno. Por isso que o terreno está em 30 mil. Nós temos uma depreciação acumulada que foi zerada de 4 mil reais. Ela é uma conta do ativo, mas a sua natureza ela é inversa, ou seja, se ela tivesse saldo, deveria ser credor, mas não tem saldo porque foi dado baixa
para já gerar a depreciação na máquina, porque foi vendida com ganho de 20%. Então, aquela máquina, se você olhar o razonete de cima, tinha 7.000 dela, teve a depreciação de 3.000, a depreciação de 4.000, e teve a sua alienação por 3.600, mais abaixo na conta de 3.000, visto que os outros 600 serão levados para fins de VPA, como a gente já viu lá no momento oportuno, tá? Tivemos a depreciação acumulada de veículo aí de R$6.000, tá? E tivemos também o software que foi incorporado esse ano de R$30.000 no ativo, né? Foi desenvolvido em momento anterior e incorporado esse ano. As contas do passivo circulante. Então, saímos do ativo, as contas de natureza 1, tá? Passamos para contas de natureza 2. Pessoal a pagar, foram pagos R$28.000, está zerado a razonete. Financiamento de curto prazo, esse faz parte daquele financiamento, que é uma parte de curto prazo e uma parte de longo prazo, tá? Então, aqui nós temos o financiamento de curto prazo, ficou R$9.600, está aí, não foi pago ainda, tá? Fornecedor a pagar, a gente começou o ano com 100, que é o resto a pagar do exercício anterior, e acabando deixamos 23.000, que é o veículo e que é a máquina de 23.000. Lembrando sempre que o veículo já está liquidado e a máquina está em liquidação. Deixamos um fornecedor a pagar de curto prazo de R$10.000, que é aquela prestação de serviço lá no lançamento 26A. Deixamos uma só que ela não ocorreu ainda. Deixamos uma retenção sobre vencimentos e vantagens, tá? De INSS a ser recolhido no valor de 2.240, tá bom? Então tem esse credor ainda a ser pago. Nós temos depósito e caução de R$5.000, ou seja, esse dinheiro está lá no nosso ativo, mas também tem que estar aqui no passivo, porque esse contrato ainda não temos informação se ele foi já executado ou não. As do passivo não circulante, nós temos uma ponta do financiamento de curto prazo lá, 9.600, e a outra ponta, que é o percentual restante, 15.400 de longo prazo. Nenhum desses dois valores foram pagos nesse exercício, então eles se encerram com saldos, tá? E nas contas do patrimônio líquido, quando eu falei para vocês, eu não tinha só o resultado patrimonial, tá? De variações patrimoniais ativas e passivas, que está no razonete do canto à direita aí, inferior, de 41.600. Nós tínhamos também o reconhecimento daquele ativo, que era o software, tá? Ou seja, de R$30.000, ajuste de exercícios anteriores, que não foi reconhecido no momento oportuno. Tivemos um superávit que a gente já carregou desde o começo do exercício. Esse superávit não foi mexido, então ficou ali de R$2.900. Então, meu PL tem 30, 41.600 e 2.900. Tá? As contas de resultados já mostramos no outro momento, são essas daí, 85.600 para variações patrimoniais ativas e 44.000 para as variações patrimoniais diminutivas, que vai dar aquele 41.000 e... Opa! Agora aqui nós temos o balanço patrimonial demonstrado, onde temos aqui segregadamente o ativo circulante, as contas de natureza devedora, obviamente não vai ter credor, e os saldos do ano passado. Há um errinho aí, porque eu falei com vocês desde o começo que esse exercício foi pautado ano anterior, 2013, ano atual, 2014. Aí no topo da tabela está escrito saldo em 31/12 de 2013, saldo em 31/12 de 2012. Na verdade, o primeiro saldo é 2014, o segundo é 2013, porque é o exercício que nós estamos tratando aí. Mas no próximo slide a gente vai acertar essa questão de ano. A gente fica tão preocupado com o conteúdo que acaba esquecendo de mudar o ano aí. Então aí você carregou todos os saldos do ativo circulante, não circulante, faz a comparação com o exercício anterior e o exercício atual, trouxe o passivo circulante, não circulante, e aí você consegue ver de maneira mais clara e objetiva o total a débito e o total a crédito entre ativo passivo e passivo circulante. Do exercício são demonstrados no valor de 145.740, são idênticos, ou seja, todos os lançamentos que nós fizemos demonstra que nós executamos o método das partidas dobradas, ou seja, cada débito corresponde a um crédito de igual valor.
Então, isso foi respeitado e isso gerou esses valores idênticos aí ao final. Então, aqui nós fizemos aqui o balanço patrimonial, que são as contas 1 e 2. Esse não é o modelo, tá, exigido. Isso aí nós vamos passar no outro slide. Tá? Aqui são as razões do subsistema orçamentário, que aí também tem, é só trazer aqueles razonetes que a gente... Os razonetes já demonstrados lançamento a lançamento, não tem nenhum mistério, tá? O lançamento do carregamento de 50 mil de receita corrente e depois a baixa dele, ou seja, foi input no orçamento, tá? E a receita de capital de 10 mil, onde a gente consegue ver aqui claramente que ele tinha uma receita de capital de 10 mil, só que já ingressou 24 mil reais, já de cara, por causa do empréstimo, entendeu? E depois entrou mais 3.600 da alienação do bem. Ou seja, eu tinha previsto uma arrecadação. Aqui a gente começa a ter algumas interpretações. Eu previ uma despesa de 10 mil de capital, uma receita de capital de 10 mil, tá? Só que eu arrecadei muito mais do que 10 mil. Eu arrecadei 24 mais 3.600, um pela alienação e outro pelo empréstimo, tá? Então, esse valor me possibilitou isso daí. E eu consegui aumentar, por meio de um crédito adicional, em 4 mil reais a despesa, tá? Para executar o valor a maior de despesa. Aqui nós temos as razões do subsistema orçamentário da despesa corrente, também sem nenhum mistério, é só carregar os saldos lançamento a lançamento para os razonetes e ficará tudo ok. Da despesa orçamentária de capital, aí as contas de controle também. E aqui nós já entramos ainda fechando as contas de restos a pagar, tá? Que a gente vai verificar que ficaram aqui, ó. Restos a pagar não processados e inscritos no exercício 3 mil. Restos a pagar processados e inscritos no exercício 20 mil, tá? Bem como o pagamento do resto a pagar de 100 mil existentes do ano passado. Ou seja, a gente faz aqui, ó, primeiro razonete aqui à esquerda no canto superior. A gente faz o input na conta 5 e faz o carregamento dos 100 reais na conta 6. Sai de resto a pagar processado de 100 e vai para outra conta 6 para pago. E a gente encerra esse resto a pagar de 100 reais. De modo que a gente já demonstrou que sobraram 23 mil de restos a pagar, sendo 20 mil de processado e 3 mil de não processados. Aí aqui a gente já faz o lançamento no subsistema orçamentário. Esse primeiro slide são as despesas, as receitas correntes, perdão, tá? Demonstrando que a débito a crédito o mesmo valor, ou seja, partida, receitas correntes de capital, demonstrando que houve a partida dobrada de forma correta, tá? Ou seja, observe que é do grupo 5 para o grupo 6. Então, está feito todo o carregamento de forma correta. Tá? Aí, continuando aqui, nós temos o restante da despesa. No primeiro momento, as receitas, agora as despesas. E aqui eu consigo ver o seguinte, previsão inicial da receita de 60 mil e eu consegui arrecadar um pouco a mais. Tá? Eu arrecadei 13.600 a mais e isso aí ficou demonstrado numa arrecadação superior aos 64 mil da despesa que eu tenho. 64 mil, o que que é? 60 mil da despesa fixada, mais 4 mil do crédito adicional. Por isso que está dando esses 64 mil reais aí, tá? Ok? E na receita aqui, ele tem aquele valor de empréstimo que ultrapassou, tá? Que vai ser decorrente aqui, ó. Vamos voltar. Vai ser desse valor aqui, ó, receita de capital, tá? Aqui nós temos as contas de restos a pagar, o seu encerramento também, 23.100, que nada tem de diferente, 100 do ano passado, que foi encerrado, 3 mil de máquinas que estão em liquidação, e 20 mil de liquidada, que é o veículo, tá? E aqui as razões do subsistema de controle, não é compensação, tá? Tem uma falha aí, ok? Então, controle das fontes ordinárias, as fontes que estão livres, né? Ok? Demonstrando, por exemplo, na razonete de disponibilidade por destinação de recurso ordinário, ou seja, não é vinculado e não ficou comprometido, ficaram 20.900, tá?
A ordinária comprometida ficou R$ 28.000, tá? E a comprometida por liquidação, 25.760, 100, 240. Essa comprometida por liquidação é a folha de pagamento resta a pagar do exercício anterior, tá? Que é a folha de pagamento e INSS. E a disponibilidade de destinação de recursos utilizada, ou seja, a folha foi paga de R$ 25.000 e o resto a pagar também foi pago de R$ 100. Lembrando que esse INSS, ele ficou para pagar, ele está lá no nosso passivo, tá? Continuando ainda, aí nós vamos ter aqui disponibilidade por recurso agora as vinculadas, tá? Não comprometida ficou R$ 20.000. Lembra daqueles R$ 24.000 do empréstimo? Nós fizemos a aquisição de veículo e de equipamento, de máquina, no valor de 23.000. Então aí está demonstrado que eu tenho R$ 1.000 de sobra, tá? Comprometida por empenho. Então, por empenho, tá? Nós ficamos ainda com R$ 3.000 que foram as máquinas, que elas não foram liquidadas. Depois, comprometidas por liquidação, são os R$ 20.000 do veículo, tá? Utilizada nenhuma, porque a gente não pagou. Não comprometida, nós temos 3.600. Ela é vinculada, porque é receita de capital de alienação, então tem vedação na lei de responsabilidade fiscal. Esses R$ 3.600 é a venda da máquina, que teve um ganho de 20%, tá? E aí, sucessivamente, chegamos até o último razonete ali, que são R$ 5.000, que são aquele depósito de caução, tá? Ainda nós temos, dentro do subsistema, direitos conveniados, ou seja, aquele convênio assinado de 15.000 que a gente registrou e aquele contrato de serviço que a gente assinou de 17.000. Foram os dois atos potenciais, ativos e passivos, que a gente carregou lá da conta 7 para 8 dentro das contas de controle. Lembrando que a conta de compensação está equivocada. A natureza 7 e 8 são contas de controle, tá? Então, por que ato potencial ativo? A primeira foi a expectativa do recebimento de convênio em virtude de sua assinatura. E o outro é passivo porque foi a contratação de serviço. Então, simples assinatura do contrato não gera impacto no sistema patrimonial nem no orçamentário. Okay? Então, aí sai o balancete de sistema de verificação de subsistema de controle, da natureza de informação de controle, demonstrando mais uma vez que as partidas dobradas estão bem executadas aí, os valores estão idênticos, 49.000, ok? E aí nós temos aqui demonstrado os recursos vinculados separadamente, tá? Os atos potenciais, e aí a gente chega ao final desse slide aqui. Vamos dar uma palavrinha. Olha só, nós estamos caminhando para a nossa última parte da aula. O outro slide, nós não vamos passá-lo na íntegra, por quê? São somente a forma, o modelo dos balanços e das demonstrações contábeis requeridas pelo plano de contas aplicado ao setor público. Então, não tem mistério. Feitos os lançamentos certos, feitas as razões certas, os balancetes corretos, é só transportar esses valores para esses demonstrativos. O que nós vamos ter de diferença ali? A diferença é que, não obstante existir a contabilidade patrimonial que nós temos que executar, nós temos também que observar que a 4.320 está vigente. E lá ela tem um modelinho de superávit financeiro que eu tenho que calcular para fins de abertura de crédito. Nós temos a fala sobre contas de compensação. Entendeu? Só para ter uma ideia, vamos projetar aqui a lei para vocês verem as contas de compensação. Quer ver? Ó, lá no artigo 105, balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. Olha, hoje nós temos que demonstrar no balanço patrimonial ativo circulante e não circulante, passivo circulante e não circulante e o PL. Olha a diferença que temos. Então, vou tentar botar. E ainda tem que demonstrar o saldo patrimonial, obviamente, né, que é o patrimônio líquido, e as contas de compensação. Essa aqui que é a novidade. Ó. Novidade não, né? Essa que vai gerar esse monte de informação que a gente vai mostrar aqui agora. Ele define aqui, ó, contas de compensação serão registrados bem, valores, obrigações, situações não comprometidas nos parágrafos anteriores e que, de imediato ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Ou seja, são aqueles atos de assinatura do convênio que nós falamos, ou da contratação da prestação de serviço,
que foram incorporados às contas de controle, mas mesmo assim ainda tem a previsão das contas de compensação. Vamos voltar então aqui para o nosso último slide. Vamos projetar aqui então o nosso último slide. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, lembrando mais uma vez que os slides são de autoria do professor João Eudes, tá? Vamos lá. Apesar do slide estar falando da 8ª edição, nós já temos a 9ª edição, tá bom? E nós vamos falar a diferença dela, que mudou em relação ao que a gente deu na aula aqui agora, que não afeta os lançamentos que a gente passou aqui. As demonstrações obrigatórias são balanço patrimonial, balanço orçamentário, financeiro, demonstração das variações patrimoniais e os de fluxos de caixa. Fluxo de caixa, só para fazer uma comparação, balanço patrimonial, orçamentário e financeiro e DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais, já constavam na Lei 4.320. A novidade aí, uma das, é a demonstração do fluxo de caixa. Tá? E além disso, tá, tem uma demonstração obrigatória que é para sociedades de economia anônima, perdão, sendo que as estatais dependentes, sob a forma de sociedade anônima, elas têm que demonstrar essas demonstrações da mutação do patrimônio líquido. Então, nós temos ali 6 demonstrativos. Uma coisa que a gente sempre esbarra nessa área pública é o seguinte: nota explicativa não é obrigatória, mas é extremamente salutar que conste em nota explicativa. Se vocês pegarem os balanços da iniciativa privada, vocês vão ver que tem uma série de notas explicativas. Então, é salutar que se tem isso daí. Vamos passar esse slide aqui. Vamos lá. Olha como é que é formada a informação contábil. No orçamentário, a parte orçamentária, patrimonial, controle e custos, né? O sistema de custos está na NBCT 16.11, que é obrigatório evidenciar custos, e nós podemos fazer isso pelas contas de controle. Quando eu pego na natureza da informação contábil, ou seja, orçamentária, ela vai estar refletida no balanço orçamentário, no financeiro e na demonstração do fluxo de caixa. O balanço patrimonial vai ter no balanço financeiro reflexo, fluxo de caixa, DVP, demonstração do PL, do patrimônio líquido, e no balanço patrimonial propriamente. As contas de controle vai estar no balanço patrimonial e no balanço financeiro. Okay? Vamos lá, modelo do balanço patrimonial. Não tem muito mistério, porque o balanço patrimonial faz a comparação em 2 colunas, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante e o PL. Então, assim, não tem mistério, não tem por que a gente gastar muito tempo com isso, uma vez que o modelo está posto no manual e é só a gente transportar aqueles valores de lançamento que a gente fez para essas colunas. Tá? O que tem que ser feito aí? Tá? Como eu falei para vocês, nós temos que fazer o cálculo do superávit financeiro do exercício anterior. Tá? E para isso daí, a gente tem essa demonstração acessória, ou seja, eu vou demonstrar os ativos e passivos financeiros e permanentes. Tá? Lembre que aquele superávit financeiro não vai ser calculado aqui. Tá? Esse quadro ele é feito por força do artigo 105 da Lei 4.320. Vamos lá ver. Tá vendo? Retornamos à nossa lei. Ó, balanço patrimonial demonstrará ativo financeiro, passivo financeiro, ativo passivo permanente. Então, assim, apesar de estar trazendo o demonstrativo contábil para a contabilidade geral, ou seja, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante e o PL, esses outros demonstrativos apresentados agora, eles servem para atender ainda a Lei 4.320. Entendeu? Então, serve para isso, porque senão ficaria faltando ainda um pedaço. Ficaria faltando um pedaço, não, perdão. Ficaria descumprida a Lei 4.320. Vamos parar aqui, vamos voltar para o nosso slide. Vamos lá. Então, esse quadro aí é para atender o artigo 105 para fins do ativo
financeiro permanente, passivo financeiro permanente e o saldo patrimonial. O outro quadro vão ser as contas... Ai, peraí que eu engasguei aqui um minutinho. Ai, perdão. O outro quadro, o quadro número C, é para mostrar as contas de compensação, que já falamos sobre ela, que ainda está previsto na Lei 4.320. Se a gente pegar aquele exercício nosso, os atos potenciais que nós tivemos lá foi, no ativo, aquela assinatura de convênio e no passivo, aquela assinatura de contrato. Então, só teríamos esses dois atos para fins de enquadramento nas contas de compensação. Em outro quadro específico, esse era só para fins da abertura de crédito adicional, suplementar ou especial, oriundo da fonte de recurso superávit financeiro do exercício anterior, tá? Ou seja, eu pego aqueles atributos P e F e uso isso daí para fazer esse cálculo. Tá, tudo bem, professor. Vamos lá, vamos voltar na Lei 4.320. Tudo isso que o senhor falou está no artigo 105. Agora, esse do superávit aí não vai estar aqui? Não, esse do superávit ele vai estar aqui, ó. Abertura de créditos suplementares especiais depende da existência de recursos, tá? Considera-se para fins de recursos. Olha aqui, o inciso 1. Ó. Superávit financeiro. Então, o que é o superávit financeiro? Vem pelo parágrafo 2º. Superávit financeiro é a diferença positiva entre ativo e passivo financeiro, conjugando-se ainda saldos de créditos adicionais transferidos, ou seja, aquele restante de saldo. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos voltar aqui. Não obstante eu ter que fazer aqueles quadros para atender a Lei 4.320, ativo e passivo financeiro, ativo e passivo permanente, eu tenho que também fazer um demonstrativo para ver se eu tenho superávit. Então, foi criado mais demonstrativo para facilitar na hora de verificar se tinha ou não um saldo para abertura de crédito, tá? De modo a evitar interpretações diferentes sobre esse superávit ou déficit ocorrido, tá? E quais contas devem ser pegas. Com a criação do atributo P e F, isso ficou muito claro, ok? Vamos voltar ao nosso slide aqui. Tá? Então, essa é a mais importante na questão, as importantes mudanças que ocorreram no balanço patrimonial. Tá? Aqui é o quadro do exercício resolvido, não tem muito mistério, tá? Ó, aqui embaixo vocês vão ver que o quadro B, ó, ali em cima, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, ativo financeiro. Esse aqui é o formato antigo do balanço patrimonial usado pela Lei 4.320. Embaixo aqui, ó, tem um exemplo de cálculo de superávit financeiro. Okay? Demonstrando aqui que havia superávit, ou seja, no exercício seguinte, ele pode abrir crédito adicional, suplementar ou especial com base nessa fonte de recurso. Tá? Tem também demonstrado as contas de compensação, nesse exemplo que foi dado, e aí o quadro de superávit financeiro para fim de abertura de crédito. Okay? Isso aqui são algumas análises só que são feitas, mas isso aqui não vem ao caso, é só dar uma lida, está bem respondido aí, não temos maiores informações. Aqui são os índices que são pouco utilizados hoje, mas também não vamos falar sobre eles. E, bom, chegamos à DVP. Tá? A DVP ela vai demonstrar, tá, as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e as diminutivas, que lembra, nós carregamos para o patrimônio líquido. Tá? Que vai virar o resultado patrimonial. Ok? Então, vamos lá. Ela nada mais é do que ela demonstra as variações patrimoniais aumentativas e as diminutivas e o resultado patrimonial. Sem mistério. Aí tem o resultado preenchido, sempre utilizando dois exercícios, o anterior e o atual. Tá? Aqui mais algumas interpretações. A demonstrações da mutação do patrimônio líquido, que é só sobre as estatais dependentes, também tem o modelo aí para vocês darem uma olhada. Enfim, o anexo 12, que é o balanço orçamentário, tá? E agora vai ter o balanço financeiro também, que é um modelo que vai ser demonstrado, tem nos slides que foram passados a vocês. O que eu estou querendo dizer?
Os demonstrativos, apesar de importantes, e são muito importantes, nós temos um modelinho. O mais importante é vocês fazerem os lançamentos corretos, entenderem a metodologia, o mecanismo de como se funciona o plano de contas, que é o que eu procurei fixar mais tempo nisso daí, porque o resto é transposição de saldos. Tá? O resto é transposição de saldos. Okay? E é importante lembrar o seguinte, o Manual de Contabilidade Pública foi alterado em 2021 e o plano de contas também foi alterado. Tá? E agora eu vou projetar para vocês na internet como é que a gente faz essa busca desses manuais atualizados, inclusive os anteriores, tá bom? Vamos lá. Vocês vão entrar aqui. Vocês vão entrar aqui no site do governo, da STN, chamado tesouro-transparente.gov.br. Vocês vão vir aqui na aba de categorias e vão vir em publicações. Ou vocês fazem a pesquisa aqui pelo que vocês querem, ou se vocês correrem aqui, olha, contabilidade e custos na esquerda, e vocês vão ter 47 publicações sobre isso aí. Manual demonstrativo fiscal, relatório resumido da execução. Quando vocês chegam aqui na página 2, olha quem está aqui, vamos lá. Manual de contabilidade, vou abrir aqui ao lado. E logo abaixo, plano de contas. Ok? Vamos lá, manual de contabilidade. O manual de contabilidade aplicado ao setor público, você tem aqui no canto da esquerda o histórico de sua evolução. Você tem todos os manuais e todos os lançamentos. E você pode fazer o download de todos eles. Basta clicar aqui, por exemplo, o último, que é de 2018, fazer o download. O novo, que é de novembro de 21, e você faz o download dele. Tá? E tem as notas técnicas, tem todo um material de arrimo e um documento muitíssimo importante, síntese de alterações. Tá? Então, com base nesse documento, você vai conseguir verificar o que foi alterado. Vamos ao plano de contas. Plano de contas aplicado ao setor público, PCASP. Aqui você tem na aba da esquerda, mesma coisa do manual, você escolhe que ano você vai usar. Aí você pode pegar o de 2021 ou de 2022, que foi atualizado também, tá? E aí você vai vir aqui, como também tem no manual, tem no plano de contas, ó, síntese das alterações. E é isso que nós vamos abrir agora para encerrar a nossa aula. Na síntese das alterações, você tem de forma bem didática explicado o que foi, olha só, identificação das alterações. Alteração no título, função ou natureza do saldo, marcado em verde. Contas incluídas, azul. Inativadas, taxadas e marcadas em vermelho. Então, dessa forma, quando você abrir o PCASP, você vai ter de forma visual e rápida todas as alterações. E aqui ele discorre o que foi alterado. Ó. Inclusão do grupo de contas. O grupo de contas X havia sido excluído, entretanto, optou-se por reativá-lo. Inclusão de grupo, inclusão de conta, entendeu? E aí ele fala no PCASP e depois vem no PCASP estendido e também fala quais foram as alterações. Então, voltando aqui, para a gente encerrar, o manual de contabilidade e o plano de contas, todas as suas atualizações você consegue ver no site Tesouro Transparente, tá? Ou você pode simplesmente no site de busca, no Google, que é o mais conhecido, e botar assim, manual de MCASP, e vai aparecer link para você ir direto lá. Só tome cuidado quando abre, às vezes não abriu a versão anterior. Vai no canto da esquerda e procura a versão atualizada. Mesma coisa do plano de contas. Vai no Google e digita PCASP. Mais uma vez, cuidado para não abrir um PCASP anterior. Verifica qual que você quer. Observa que exercício você está querendo referendar. E ali você consegue fazer a pesquisa que você deseja e consegue fazer essa consulta. Lembrando que as alterações, mais uma vez, só para finalizar, no PCASP, elas tiveram contas incluídas e excluídas. E a gente viu lá o roteirinho que, de forma bem clara, você consegue visualizar isso daí. Tá? Agora, o mecanismo, a ideia, a ideologia pautada no PCASP, ele não foi alterado. Tá bom? Bom, enfim, isso é o que a gente esperava passar para vocês dentro desse tempo sobre PCASP. Tá?
Eu agradeço muito a presença de todos. Qualquer dúvida pode ser passado para a nossa administração do curso, que eu vou estar respondendo o mais breve possível, tá? Então, qualquer dúvida, perguntem mesmo, não fiquem em dúvida, onde localiza o material, por que foi feito o lançamento de tal maneira, e qualquer sugestão e crítica também, ela pode e vai ser muito bem-vinda para que a gente possa aprimorar cada vez mais. Então, em meu nome, em nome do Tribunal de Contas, por meio da Escola de Contas Públicas, né, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, agradeço muito a participação de todos e espero vê-los no próximo módulo, numa próxima matéria. Muito obrigado a todos.